Olá, pessoal, voltando aqui aos estudos do direito constitucional, poder constituinte originário, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essas questões aqui, tá? Sobre a matéria que estudamos há pouco, né? Poder constituinte originário, tá? Eu fiz um vídeo antes desse, né? Poder constituinte originário, direito constitucional. E no vídeo nós estudamos a teoria, e dentro da teoria tinha alguns exercícios que a gente, né, que eu fui fazendo, né? E aí, minha sugestão é que vocês também, quando vê a questão, vocês parem o vídeo e façam a questão. E depois, né, você vê se você está mesmo conseguindo aprender a matéria, tá bom? Então, vamos lá, ok? Então, aqui é com relação ao poder constituinte e ao controle de constitucionalidade das normas. Vamos ver. Bom, o poder constituinte originário esgota-se quando é editada uma Constituição. Não, ele não se esgota, né? Pelo que a gente viu, ele continua em latência, né? Razão pela qual, além de ser incondicionado, inicial, incondicionado e limitado, ele se caracteriza pela temporariedade. Não entendi isso daqui, mas está falando que ele esgota. Mas eu não sei o que essa palavra quer dizer. Se ele esgota e quando é editado. Sim, ele esgota, mas ele continua lá assim. Significa o que, gente? Vamos ver. Sim, é exatamente o que eu estava pensando, né? Vamos lá. Já sabemos que o poder constituinte originário é um poder permanente, então é isso, pois ele não se esgota quando da conclusão da Constituição. Permanece com o povo em estado de latência, hibernação, aguardando um novo momento constituinte para ser ativado. Então tá. Estava meio em dúvida, mas é isso. Então tá. No que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente naturalista? Não, foi a positivista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica. Não, a natureza política e factual. Então, é errada essa questão. Ok, vamos lá. Poder constituinte originário pode ser aquele que instaura uma nova ordem jurídica, exige deliberação da representação popular, razão pela qual não se admite a outorga como folga de sua expressão. Nossa, gente, consegue fazer uma questão maluca assim, né? Então, exige deliberação da representação popular? Razão pela qual não se admite a outorga como forma de expressão de sua expressão. Eu acho que tem outorga. Vou colocar que está certo para ver, gente. Erramos. Por quê? Errei, né? Porque, olha só, o item, sabemos que existem 3 formas de expressão ou exercício do poder constituinte. São elas: exercício democrático direto, quando o projeto é elaborado pela Assembleia só é considerado válido após a aprovação direta pelo povo por meio de plebiscito ou referendo. O exercício democrático indireto, por meio do qual o povo escolhe seus representantes, que se tornarão responsáveis pela elaboração de um novo documento constitucional capaz de renovar o ordenamento jurídico. E o exercício autocrático, onde o poder se manifesta por meio da outorga. Assim, a Constituição é estabelecida por um grupo ou ainda por um indivíduo que alcança o poder sem qualquer indício de participação popular. Tá, então foi o que aconteceu com essas constituições aqui, né? As nossas constituições. Então a pergunta é: o poder constituinte originário pode ser aquele que instaura uma nova ordem jurídica que exige deliberação da representação popular, razão pela qual não se admite a outorga como forma de sua expressão. Tá certo, é isso mesmo, né? Porque se expressa pela... Tá bom, vamos lá.
O poder constituinte originário responsável pela elaboração de uma nova Constituição extingue-se com a conclusão de sua obra. Errado, não extingue-se, continua permanente. Essa denomina-se poder constituinte originário histórico, aquele que cria pela primeira vez um Estado novo, que não existia antes, e poder constituinte originário revolucionário, o poder seguinte ao histórico, que cria um novo Estado mediante uma ruptura com o Estado anterior. Eu acho que se está correto, está. O poder constituinte originário é inicial, autônomo e incondicionado. Está errado porque está falando que é condicionado. O titular do poder constituinte é o povo, que no Brasil engloba tanto brasileiros natos quanto os naturalizados. Sim. Tá bom. O poder constituinte originário gera e organiza os poderes do Estado, instaurando o próprio Estado constitucional. Correto. O poder constituinte originário caracteriza por ser: ele é inicial e limitado. Ele é inicial, limitado, autônomo e incondicionado. Sim. Em tema de poder constitucional é incorreto. Vamos ver o que está incorreto aqui. É limitado. Já começou aqui. Essa expressão é implícita do texto constitucional, vigente, sob pena de inconstitucionalidade. Incondicionado, ele é autônomo, característica por isso, inicial. Então, o que está errado, gente, é a primeira. Pronto, já. A doutrina do poder constituinte foi elaborada na obra do Emmanuel, né, Joseph, porque ele que foi o primeiro. Então, vamos lá. Acertamos. Pronto. Foram essas questões, tá? Poder constituinte originário, tá bom? Vamos ver qual que é a próxima aula. Poder constituinte ainda originário. Aqui são um teste de direção, né? Que esse teste, ele é confeccionado pela professora. Mas vamos ver, então, aqui, o que ela consegue fazer, que as bancas já fazem uma confusão, né? Imagine, teste de direção. Vamos ver. Poder constituinte fundacional, também denominado histórico, é aquele que produz a primeira Constituição de um Estado. Tá? Atuou em nosso país quando da primeira carta. É verdadeiro. Não é verdadeiro. Não, gente. Olha que coisa. Histórico foi a Constituição de 1824. Essa Constituição aqui, que já não foi outorga, ela foi promulgada, tá? Então, vamos ficar aqui com a explicação da professora para a gente não errar mais, tá bom? Ele atuou de modo fundacional na outorga da nossa Constituição de 1824. O documento de 1891 representa nossa primeira Constituição republicana que foi promulgada, tá bom? Poder constituinte pós-fundacional é aquele que parte de uma ruptura institucional da ordem vigente para elaborar a nova Constituição que sucederá uma anterior, revogando parcialmente, falso, revoga totalmente. No Brasil, podemos dizer que o poder constituinte originário apresentou-se de forma pós-fundacional no documento posterior a 1824. Portanto, as constituições de 1891, 34, 37, e a Constituição não pode ser enquadrada neste grupo, haja vista a manifestação do poder constitucional originário, nesse caso, se chama atual e vigente. Não, gente, está falsa essa questão pelo seguinte, porque a Constituição de 37, ela foi uma Constituição outorgada, né? E a de 67 e 69 também foram outorgadas, tá? Então, e a de 88 ela tem esse erro também, porque ela faz parte das constituições
pós essa carta de 1824, tá bom? O poder constituinte é o poder de elaborar, reformar, revisar a ordem jurídica do Estado de maneira originária ou derivada. Compete o poder constituinte originário a possibilidade de alteração do texto já em vigor, enquanto que o poder constituinte derivado reserva-se a elaboração da Constituição Federal. Não. A derivada ela é para emenda constitucional e para a Constituição do Estado. Então é falso. O poder constituinte originário responsável por criar uma nova Constituição será extinto após a conclusão da obra. É falso, ele continua latente, hibernando, né? O poder constituinte originário, em razão de sua natureza, não pode ser fruto da atuação de uma única pessoa. Pode, e de um grupo restrito de pessoas, se a intervenção de um órgão de representação popular. Sem a intervenção de um órgão de representação popular, gente, eles junto assim, né? Eles não, né, professora? O que acontece? Ele não pode ser fruto da atuação de uma única pessoa? Pode. Ou de um grupo restrito? Sim. Se a intervenção... o que eu digo? Aqui, peraí. Minha cabeça já ficou confusa. Se a intervenção de um órgão... Eu vou colocar como falso, gente. Bom, acertando, mas por que eu fiquei em dúvida? Porque olha só. O poder constituinte originário pode ser exercido na forma autocrática, que resultará na outorga, né, do texto, de forma que a Constituição será estabelecida por um grupo de pessoas, alcança o poder sem esquício de participação popular, ou ainda por um indivíduo. Então tá, então é isso mesmo, sem a intervenção. Isso, poder constituinte originário. Um fazendeiro que seja proprietário de nascente da água antes da promulgação do texto constitucional de título, poderá invocar direito adquirido contra a nova Constituição, fruto do poder constituinte que estabeleça a dominalidade pública dos recursos. Não pode. O Brasil, no que se refere ao poder constituinte originário, adotou a corrente naturalista, não, foi a positivista, falsa. No que se refere à titularidade, o poder constituinte é do Estado, mas exercido pelo povo. E o Estado não é o povo? No que se refere à titularidade? O poder constituinte é o poder do Estado, é verdadeiro? Acho que é falso, gente. É falso porque o poder constituinte já sabemos que o poder do povo, que antes era da nação, e que é o seu titular, gente. Antes era a nação, agora é titular o povo. Os direitos que foram adquiridos durante a vigência do texto constitucional anterior, ainda que se mostre incompatível, deverão ser respeitados. Não deverão ser respeitados. O poder constituinte originário e permanente é originário e permanente, uma vez que existe a possibilidade que ele se manifeste a qualquer tempo. Verdade. O poder constituinte originário é ilimitado, incondicionado, autônomo e permanente. O item verdadeiro. Em relação ao poder constituinte, é correto afirmar que se trata de um poder que tem como característica fundamental esse inicial, limitado, não, ele é ilimitado, e o item é falso. Quando a nova Constituição é criada pelo poder constituinte originário, a jurisprudência reconhece a legitimidade da invocação de direitos adquiridos. Não, isso é falso, não vi nada disso. Ao poder que possibilita a instalação de uma nova ordem jurídica, dá-se o nome de poder constituinte derivado. Nova ordem jurídica? Derivado? Não. Pois se apresenta a substituir a Carta Constitucional anterior, dele derivando. E, portanto, devendo respeitar... Nossa! Falso! Pronto. Bora para a próxima aula. Vamos lá, gente. A próxima aula
está falando sobre os poderes constituídos, reforma e revisão constitucional. Então, nós estudamos primeira aula, revisão e algumas questões sobre o poder constituinte originário e fizemos agora algumas questões sobre o poder constituinte originário, tá? Agora, nós podemos, vamos continuar o estudo falando sobre os poderes constituídos. Então, o poder constituinte, ele cria, né? O poder de reforma e o poder de revisão constitucional. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, é um assunto muito incidente em provas e é ótimo dar temas que tem grandes chances de aparecer no nosso concurso, com certeza, né? O interesse que ele desperta é enorme. Você já deve ter sido perguntado acerca da possibilidade de alterar nossa Constituição, né? Do procedimento que deve ser respeitado, né? Dos limites nos quais tais modificações esbarram. Nessa aula trataremos as respostas. Vamos lá. Temos um único artigo central a ser estudado e memorizado, o artigo 60. Então nesse momento aqui nós temos um artigo, né? Porque no poder constituinte original nós não temos nenhum artigo. Já no derivado nós temos, né? Derivado e revisão e reforma e revisão é o derivado, tá? Então temos esse artigo, tá? Então vá. Não teremos decisões do STF que vão desatualizar facilmente essa aula, né? Se tivesse, né? Dessa forma, já avaliaremos nesse nosso encontro os principais entendimentos da nossa Corte Suprema que se deve conhecer sobre o assunto. Sabemos que dificilmente uma nova decisão poderá lhe surpreender em uma prova futura. Bom, por tudo isso, lhe digo, será um prazer estudarmos a reforma da Constituição para que depois você e eu acerte as questões de prova sobre o tema. Bora lá? Bom, vejamos. Antes mesmo de iniciar essa análise acerca da alteração da nossa Constituição Federal, vou lhe convidar para fazermos uma breve recapitulação sobre o poder constituinte originário. Bora, sempre é bom, gente, vamos lá. Porque você viu que eu fiz algumas questões e errei, né? Porque as questões são feitas de uma forma para realmente a gente dominar o assunto, né? Pode vir o que vier. Vamos lá. Você se lembra que o poder constituinte originário é o responsável pela elaboração da Constituição, norma superior que inicia a ordem jurídica? E mais, você se recorda que o titular do poder constituinte, aquele que tem, estando apto a elaborar os contornos normativos de um Estado, é o povo? Teve uma questão que falou que era o Estado, né? E eu errei, lembro disso. Aliás, nunca é demais rememorar que, no transcorrer de vários séculos da Idade Média, a titularidade pertenceu aos soberanos, compreendidos como verdadeiras reencarnações de entidades divinas. No fim do século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa de 1789, quando Sieyès publicou um panfleto intitulado O que é o Terceiro Estado?, que a formulação clássica da titularidade do poder constituído como pertencente à nação surgiu modernamente. Todavia, você bem sabe que essa titularidade foi deslocada da nação para o povo. Por isso, o poder constituinte originário passou a ser, portanto, um poder do povo, tá? Bora avançando, né? Não podemos esquecer que, segundo a ótica positivista vigente em nosso ordenamento, são 4 as características essenciais do poder originário. Inicial, né? Pois o produto do seu trabalho, a Constituição é a base do ordenamento jurídico e é por ponto a partir do qual o direito e o Estado começam, tá? Ilimitado, não se submete ao regramento posto pelo direito precedente, né?
sendo possuidor de ampla liberdade de conformação da nova ordem. Note que essa essência de limite deve ser lida sob a ótica jurídica, tá? Vamos frisar que a ausência de limites para o exercício do poder originário deve ser tratada com certas reservas, pois é indiscutível a existência de alguns limites, como, por exemplo, os geográficos territoriais, os territoriais. O poder constituinte originário vai elaborar uma Constituição que valerá e produzirá seus efeitos em um âmbito territorial previamente delimitado. Não vai fazer uma Constituição que vai, por exemplo, a Constituição do Brasil não vai poder ter validade na Venezuela, no Peru, né? Então, está delimitado, ok? Então, ele igualmente apresenta circunstâncias sociais e políticas que lhe dão causa, pois se o poder constituinte é a expressão da vontade política soberana do povo, não pode ser entendido sem a observância dos valores éticos, religiosos, culturais partilhados pelo povo e motivação de suas ações, tá bom? Ele é incondicionado porque, já que não se submete a qualquer regra ou procedimento formal prefixado pelo ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico vem depois, né? E autônomo, porque é capaz de definir o conteúdo que será implantado na nova Constituição, bem como sua estrutura e os seus termos e seu estabelecimento. Lembre-se que, para alguns autores, essa característica é só uma maneira diferente de expressar o fato de poder ser ilimitado. Há ainda uma outra característica do poder constituinte muito útil à complementação do rol apresentado. Podemos dizer que ele é um poder permanente, pois não se esgota. Essa palavra é sempre importante a gente ver. Não se esgota quando da conclusão da Constituição. Ele permanece em situação de latência, hibernando, fica ali, né? Podendo ser ativado quando o momento constituinte, né, necessária a ruptura com a ordem estabelecida, se apresentar novamente, tá? No entanto, apesar de ser um poder permanente, o poder constituinte originário não se mantém organizado, estruturado em exercício. Depois que finaliza seu trabalho, isto é, depois que ele conclui a confecção da Constituição e a entrega ao povo, foi exatamente por isso que no processo da feitura da Constituição Federal de 1988, nossa Assembleia Constituinte, que se reuniu pela primeira vez em 1º de fevereiro de 1987, se dissolveu em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada e publicada a nossa Constituição. Assim, ao determinar seu trabalho e entregar a nova Constituição, o poder constituinte sai de cena, mas ele deixa em seu lugar os chamados poderes instituídos ou constituintes derivados, com atribuições e tarefas já previamente definidas. Portanto, os poderes constituídos nada mais são do que os poderes que foram criados pelo poder originário. São poderes de direito, possuidores de natureza jurídica e não política, que conhece limitações e condicionamento e subordinado de modo irrestrito ao regramento posto pelo poder originário no texto constitucional, tá? Um detalhe acerca da nomenclatura desses poderes, ao ver da professora, né, como eles são criaturas, devem ser chamados de poderes constituídos, pois foram criados pelo poder constituinte originário, derivado dele. No entanto, é muito comum que as bancas examinadoras usem o termo constituinte também para designar. Não me parece algo muito técnico, todavia
é bastante corriqueiro. Então, a gente pode ver, né, nas provas, se a gente ver também poderes constituídos, é o derivado. Se a gente ver poder constituinte, é também. Então, bom. Com essa digressão toda feita, já podemos começar a nossa análise dos poderes instituídos ou constituídos. Bora na aguinha? Vamos lá. Tais poderes são de duas espécies. Derivado decorrente, o poder constituinte decorrente, e o poder constituído derivado reformador. O poder constituinte reformador, tá? Derivado reformador ou só reformador. Um conceito rápido acerca da função de cada qual. O poder decorrente é responsável pela feitura das constituições estaduais e da lei orgânica do DF. Já o poder reformador, representado pelo Congresso Nacional, seria Congresso Nacional, Câmara e Congresso Nacional, as duas câmaras, certo? Tá. Tem a função de modificar o texto constitucional, evitando que ele se torne ultrapassado, obsoleto. Vamos ver um esquema que a professora fez aqui. Bom, poderes constituídos. Poder constituinte reformador, a gente já, né, tem a função, fazer um resumo. Você vê que consegue fazer um resumo, né? Ó, eu estou fazendo até um coraçãozinho. Tem a função de alterar formalmente a Constituição da República, exercendo o reformador. Importante tarefa de ajustar e atualizar o texto constitucional aos novos ambientes formados pela dinâmica social. Ok? E o poder constituinte decorrente é a capacidade conferida pelo poder originário dos Estados-membros, enquanto entidade integrante da Federação, para elaborarem suas próprias constituições. Tá bom? Então, bora para o poder derivado decorrente, certo? Vamos lá. Pense que o poder constituinte originário tem atuado e elaborado uma nova Constituição para o nosso país. Sendo assim, uma nova ordem jurídica, com novos preceitos e princípios, surgiu para assegurar harmonia e coexistência sistêmica à nova estrutura normativa. Tá? Será essencial que todos os demais documentos da ordem jurídica sejam compatíveis com a nossa Carta Maior, em razão da indiscutível superioridade dela. Tá? Vamos lembrar agora que vivemos em uma federação, forma de Estado, que se caracteriza pela descentralização do exercício do poder político em diferentes entidades políticas, né? Tem os entes federados, todas elas dotadas de autonomia. No Brasil, as entidades autônomas da federação são a União, Estado-membro, Distrito Federal e município. Bom, se uma nova Constituição Federal surgir, novos documentos constitucionais estaduais deverão ser feitos, a fim de se adequarem ao novo ordenamento jurídico que foi inaugurado com a entrada em vigor da nova Constituição. Certo? Assim podemos concluir que o poder constituído ou constituinte derivado decorrente é a capacidade conferida pelo poder constituinte originário aos Estados-membros, enquanto entidades integrantes da Federação, para elaborarem suas próprias constituições. Certo? Está no artigo 25 da Constituição de 88. O poder decorrente, portanto, é o responsável por editar as novas constituições estaduais, que terão que ser refeitas justamente porque uma nova Constituição Federal foi apresentada. E como é que o poder originário viabilizou essa tarefa? Ele fez constar no artigo 11 do ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, porque a Constituição é permanente, mas existe essa outra parte que é a Constituição transitória, certo?
a possibilidade de os integrantes eleitos para a Assembleia Legislativa dos Estados, tá? Em 1986, os deputados federais, tá? Seriam os deputados federais, serem investidas do poder decorrente às assembleias, tá? Assim, eles teriam o prazo de 1 ano a contar da promulgação da Constituição da República para poderem promulgar novas constituições estaduais. Certo? Então, se você resolver ler alguma Constituição estadual, verá que a maioria realmente usou esse prazo de 1 ano. E aos 45 minutos do segundo tempo promulgou sua Constituição estadual. Vejamos alguns exemplos. Sistema Estadual de Legislação aqui do Paraná. Olha só, tem até o preâmbulo aqui. Constituição da Catarina, olha aí, legislação mineira de São Paulo, Pará, Paraíba. Eita, então tá. Note agora os detalhes, vamos lá. Quando o poder decorrente cria a Constituição do Estado, ele é denominado poder decorrente instituidor. Quando o poder decorrente realiza alteração na Constituição do Estado, então, procedendo os ajustes necessários para manter o documento atual, compatível com a realidade, ele é chamado de poder decorrente reformador. E para o Estado é poder decorrente reformador. Tá? Decorrente, instituidor, decorrente, reformador, quando vai fazer alguma reforma na Constituição do Estado. Tá? Outro aspecto importante para o nosso estudo é referente à apresentação das características do poder decorrente. Já sabemos que ele elabora um documento que será nomeado Constituição Estadual. No entanto, podemos seguir convicto de que qualifica como poder constituinte. É uma adequação, só que constitui, é o poder originário. Tá? De modo que me parece algo muito impróprio mantermos o mesmo nome para as realidades tão diferentes. Assim, prefiro chamá-la, a professora prefere, vamos ver, né? De poder derivado decorrente, ou poder constituído decorrente. Se cair na prova assim, né, gente? Vamos ver para frente como que é. Lembrar que sua banca examinadora costuma ser pouco técnica e dizer que é poder constituído decorrente. Então, tá subindo lá fora. Ótimo. Bom, o poder decorrente é um poder derivado, criado pelo poder constituinte originário. Um poder de direito institucionalizado pela Constituição do Constituidor, foi de natureza jurídica. Tá? Poder decorrente, derivado, constituinte originário, ele é político, né? O decorrente, o derivado, ele é jurídico, natureza jurídica. Poder limitado ou subordinado, condicionado, tá? Secundário ou de segundo grau. Dando sequência ao nosso estudo, vamos enfrentar agora uma polêmica doutrinária. O poder decorrente atua somente na elaboração das Constituições estadual, ou é também responsável pela elaboração dos documentos organizado e da organização do Distrito Federal e dos municípios. Do Distrito Federal, creio que sim, né? Porque a resposta até hoje ainda divide a doutrina. De um lado, temos corrente minoritária, partidária da tese de que o poder decorrente atua também nos municípios e no DF. Certo. O argumento central é o seguinte: apesar de a Constituição ter se valido da expressão lei orgânica, os documentos principais desses dois entes são efetivas constituições em sentido material, já que formatam e estruturam toda a organização dele. Nessa perspectiva, se usa estatutos, que os disciplina possui natureza constitucional, o poder que os apresenta é o decorrente. Bora ver aqui. Mas é minoritária, né, essa doutrina. Agora vamos ver. Do outro lado, temos a corrente majoritária, que vamos adotar, que
defende que o poder decorrente também existe na feitura da lei orgânica do Distrito Federal, mas não na feitura das leis orgânicas dos municípios. A argumentação que sustenta essa opinião pode ser construída a partir das seguintes ponderações. Bora ver. O Distrito Federal tem, por força do artigo 32, parágrafo 1º da Constituição de 88 Federal, as mesmas competências legislativas reservadas aos Estados-membros, dentre as quais se situa a atribuição estadual de elaborar sua própria Constituição. A lei orgânica do Distrito Federal, assim como ocorre com as constituições estaduais, é um documento que só está submetido à Constituição da República, subordinação direta. Esse parece ser o entendimento do STF sobre a questão. Em uma palavra, a lei orgânica equivale a em força, autoridade e eficácia jurídica um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às constituições promulgadas pelos Estados-membros. Quanto aos municípios, eles são organizados por documentos condicionados simultaneamente à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Isto é, se sujeitam a uma dupla subordinação. O fato de termos esses dois graus de imposição constitucional tornaria um eventual poder decorrente municipal em poder de terceiro grau, vez que decorreria do poder decorrente estadual, que por sua vez é um poder de segundo grau, pois decorrente do originário. Em conclusão, o poder decorrente deve extrair sua legitimidade diretamente do texto constitucional, o que não ocorreria se vislumbrássemos o poder decorrente municipal. Então, em resumo, o poder constituinte decorrente elabora as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal, mas não é o poder que foi conferido aos municípios. Então tá, basta a gente saber disso, né, gente? Então tá. Poder derivado reformador. Bom, devemos saber, né, que na atualidade não existe constituições imutáveis, pois os textos constitucionais precisam se adaptar às mudanças sociais, sob pena de perder a harmonia com a realidade e se tornarem um mero conjunto de conselhos desprovidos de sentido normativo, tá? Esse é o papel do poder reformador, promover pequenos ajustes para rejuvenescer e adequar a Constituição, para impedir que ela fique obsoleta, ultrapassada. O poder reformador, portanto, atua na etapa de continuidade constitucional. O poder originário criou o documento constitucional. O poder reformador permite que ele siga atual e compatível com a realidade. Bom, adotamos tradicionalmente os documentos constitucionais rígidos, o que significa duas coisas. Que a Constituição Federal pode ser modificada, sim, que o procedimento escolhido para a modificação é mais complexo e dificultoso do que aquele estabelecido para a feitura da legislação infraconstitucionais, tá? Das leis ordinárias e das leis complementares. Ou seja, é mais difícil fazer uma emenda ao texto constitucional do que elaborar uma lei ordinária ou uma lei complementar. Nesse sentido, estudar a reforma constitucional, portanto, nada mais é do que estudar as limitações ao poder de reforma, que foram impostas pelo Constituinte originário. Nos tópicos seguintes, vamos analisar cada uma dessas limitações. Mas, desde já, para que você e eu tenham uma visão panorâmica do que será discutido, saiba que existem modificações implícitas ao poder reformador, bem como limitações expressas, sendo que estas últimas podem ser divididas em formais, materiais e circunstanciais. Limitações temporais não foram previstas na atual Constituição. Tá? O artigo 60, parágrafo 5º, é uma limitação formal, não temporal, como veremos adiante.
Numa visão geral, portanto, as limitações que serão examinadas nos próximos itens são as seguintes. Então, vamos lá. Está aqui bem, né? A limitação ao poder de reforma tem limitações implícitas e expressas. Não existe temporal, existe material, circunstanciais e formais. Vamos ver uma questão? Bora. O poder constituinte derivado de reformador manifesta-se por meio de emendas. Reformador, sim. Ao passo que o poder constituinte derivado decorrente manifesta-se quando da elaboração das constituições estaduais. Certinho. Bora. O poder constituinte originário outorgado aos Estados Federados permite que estes elaborem e atualizem suas próprias constituições. O poder constituinte originário outorgado não tem esse poder constituinte originário, né? Será? É errado. É errado. Confundindo aqui o negócio. Bora ver. Enquanto o poder constituinte originário é a potência que funciona na etapa da elaboração genuína do texto básico, o poder constituinte derivado reformador, ele vai fazer as emendas, reformar, né? Então, vamos lá. É uma competência que fica submetida ao poder constituinte, poder legislativo comum. Bom, é uma competência que fica submetida ao poder constituinte originário e ao poder legislativo comum. Destrói a ordem jurídica existente. Não. É a competência que atua na etapa de continuidade constitucional, reformulando a Carta Constitucional. Fica a dica, acho que é assim. Exaure, não, surge nas relações sociais, não. Eu vou colocar assim, gente. Conseguimos. Ainda com dúvida, porque olha só, essa daqui é uma competência que fica submetida ao poder constituinte originário e ao poder legislativo comum. Né? Se for pensar, dá para confundir, né? Mas enfim, é assim. Tal poder poderá, no caso aqui, né, em relação ao poder constituinte do julgo assertivo, tal poder poderá se apresentar como originário do criador, como derivado reformador ou ainda como decorrente, dirigido aos Estados-membros. Então, vamos ver aqui em relação ao poder constituinte. Tá, ele pode se apresentar como originário, como derivado, reformador e como decorrente. Tá certo? Certinho. As várias reformas já sofridas pela Constituição por meio de emendas constitucionais são expressão do poder constituinte derivado reformador e não decorrente. Erradinha. O poder constituinte derivado reformador efetiva-se por emenda constitucional, de acordo com o procedimento e limitações previstas na Constituição, sendo possível de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, o poder constituinte derivado reformador efetiva-se por emendas, ok. Isso tem limitações, procedimento de limitações. E sendo possível de controle, está certo. Certíssimo. Porque as emendas, elas são realmente passíveis de controle. Então, vamos ver. Resolvemos essas questões. Então, vamos lá. Limitações expressas. As limitações expressas são aquelas que estão no texto constitucional no artigo 60, pois foram explicitadas pelo poder constituinte originário. Já sabemos que são de ordem circunstanciais, formais e materiais. Não é temporal. Circunstanciais, formais e materiais. Bom, iniciaremos, no entanto, nossa conversa com o limite expresso que existe na atual Constituição Federal de 1988, que é o temporal. Por que isso? Porque é um limite que já existiu no passado em uma Constituição nossa, na primeira Constituição, Constituição Imperial de 1824, Constituição Histórica. Porque o examinador pode dizer que é a limitação que se aplica à Constituição de 88. Então já tivemos, então, a limitação temporal. Bom, limitação temporal, o que é? São aqueles que procuram inviabilizar
modificações no texto da Constituição durante certos e determinados espaços temporal, a fim de que seu regramento se consolide para que só depois as mudanças sejam feitas, certo? Um único documento constitucional pátrio que estabeleceu essa limitação temporal foi a Constituição Imperial, de 1824. Tá. Para a doutrina majoritária, a Constituição Federal, de 88, não há previsão de limitação temporal ou poder de reformar, ao poder de reformar, mas é certo que sempre existe um debate no que se refere ao parágrafo 5º do artigo 60. Alguns autores já disseram que, autores, disseram que representa uma limitação temporal. Para a esmagadora maioria, no entanto, é uma limitação de cunho formal procedimental. Bora ver. Pois não impede que a Constituição Federal de 88 seja modificada dentro de um certo lapso temporal, mas sim de que ela seja alterada sem que uma regra procedimental, tá, mudança de sessão legislativa, tenha sido observada. Ah, tá. Então é procedimental mesmo. Vamos ler junto esse parágrafo para que a gente possa concluir. Vamos lá, ó. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tá? Então, isso poderia ser um tempo, né? Mas ele fala que é mudança de sessão legislativa. Ok, então vamos lá. Bom, a possibilidade de reapreciação da PEC só depende do respeito a uma regra formal. Tem que ter havido uma mudança de sessão legislativa, tá? Então, não há limite temporal, já que não se leva em consideração o tempo transcorrido da rejeição da PEC até a nova apreciação daquela matéria. Não importa que entre a rejeição e a reapreciação tenha se passado 2 meses, ok, tá, 11 meses, tá certo? O que interessa é que estejamos em uma nova sessão legislativa, ok. Então, não pode reapreciar na mesma sessão e a PEC, mas pode ser reapreciada na próxima, ou na outra, ou na outra. Ok, então, realmente, fica bem claro que não é temporal. Então, e por isso que concluímos que o artigo 5º, que o inciso 5º do artigo 60 representa uma limitação formal, porque isso é dessa forma que a gente pode ter novamente uma PEC. Tá? Pois não impede que a Constituição seja modificada dentro de um certo e específico lapso temporal, mas sim que ela seja alterada sem que uma regra procedimental, que é a mudança de sessão legislativa, tenha sido observada. O dispositivo constitucional preceitua que a matéria constante de uma PEC rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só a partir de uma próxima sessão legislativa é que essa PEC rejeitada ou considerada prejudicada poderá tramitar novamente, jamais na mesma sessão. Aproveitando o ensejo dessa regra procedimental, vou chamar sua atenção para alguns pontos que te ajudam a compreender ainda melhor este ponto da matéria. Bora, professora! Não confundir sessão legislativa, que é o período anual de trabalho, né, do Congresso Nacional, conforme dispõe o artigo 57 da Constituição, com legislatura, que é o período de 4 anos correspondente ao mandato dos deputados federais, tá? Está no artigo 44, parágrafo 1. Portanto, vamos tomar cuidado, né? Se o examinador trocar a expressão legislativa para colocar legislatura, a gente já sabe. Então, legislativa, 1 ano, tá? Que tem, é o período de 1 ano. Legislativa. Legislatura, 4 anos. Tá bom? Existe uma regra parecida com essa no artigo 60, que vale para a PEC. Medida provisória no artigo 62, parágrafo 10.
de acordo com esse dispositivo, uma medida provisória rejeitada expressa ou tacitamente, né, ela perde a eficácia, poder consultar, não poderá, em hipótese alguma, ser reeditada pelo presidente da República em uma mesma sessão legislativa, só a partir da próxima sessão legislativa. Assim como temos essa regra do artigo 60 para a PEC e no artigo 62, parágrafo 10, para a medida provisória. Então, temos também uma regra específica para os projetos de lei, no artigo 67. Mas vamos tomar cuidado, porque a regra válida para o projeto de lei é bem diferente. Veja só. A matéria constante de projeto de lei poderá constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, desde que haja uma proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas do Congresso, tá? Ou seja, aquilo que era impossível para a PEC ou para a MP, rejeitada e se repraciada a reedição em uma mesma sessão legislativa, é algo que pode acontecer com o projeto de lei, tá? Desde que seja observada essa condição, tá? O pedido é pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados, tá? Que são ao menos 257, porque são 513 deputados federais, ou do Senado Federal, que pode ser pelo menos 41 dos 81, tá certo? Que é a maioria. Então, a maioria absoluta, então seria 81, se fosse já por meio, né? Porque seria o quê? Seria 41,5, mas como não existe um meio senador, então 41 já tem meio senador a mais. Só é mesmo, viu, gente? Tá bom. Então são 3 situações, né? Então, a PEC e a MP, elas só podem ser realmente apresentadas novamente em uma nova sessão legislativa. Já o projeto de lei pode ser na mesma sessão legislativa, desde que por maioria absoluta. Maioria absoluta, quer dizer, maioria absoluta, né, dos membros é a metade mais um, porque ou mais meio, né, no caso dos senadores. Fica a dica. Bom, então a gente discutiu bastante aqui, então a gente já... Bom, então vamos lá, ó. Uma sessão legislativa, a sessão legislativa ela é inaugurada no dia 2 de fevereiro, né, do ano seguinte, e, por outro lado, a matéria constante de um projeto de lei que tenha sido registrado numa sessão legislativa poderá ser constituída o objeto de um novo projeto, sim, na mesma sessão, bastando para isso o requerimento feito por maioria absoluta dos membros, tá bom? Das casas, qualquer das casas do Congresso. Tem uma questão, bora ver essa questão. A matéria constante de proposta de emenda, gente, proposta de emenda não pode. Se ela for rejeitada, poderá ser objeto de novo. Na mesma, não pode, na mesma, um terço, não pode, é errado. Bora aqui. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sim, na próxima já pode, certo? A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada, proposta de emenda, a vida por prejudicada não poderá ser novamente representada na mesma sessão legislatura. Legislatura pode, tá? Tá errado, porque é na sessão legislativa, tá bom? A legislatura tá errado. Legislatura são 4 anos, legislativa 1 ano. Isso. Tô ficando boa, bora. A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou a vida por prejudicada somente poderá ser reapresentada na mesma sessão não pode, mediante o requerimento da maioria absoluta dos membros, não é para proposta de emenda, só para projeto de lei. Tome errada. Certo? Então, aquela, né, foram as limitações. Aqui, cadê? Que não é limitação temporal, porque não existe limitação temporal, né? É limitação formal, tá bom? Agora vamos para limitação
circunstanciais, tá bom? Ó, o artigo 6º, artigo 60, parágrafo 1º, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, intervenção, né, de estado de defesa, aliás, e do estado de sítio, tá? Então, ela não pode ser emendada, certo? Emendada. Será que ela pode ser proposta? Só não pode ser emendada, vamos ver. Podemos extrair esses dispositivos, mas a Constituição não pode ser modificada no curso de circunstâncias anormais e excepcionais. O intuito é preservar a autonomia e a livre manifestação do poder reformador, impedindo que as maiorias ocasionais que sempre aparecem no cenário de crise destruam o projeto construído com transformações impensadas e precipitadas. É, portanto, impossível modificar a Constituição na vigência de estado de sítio, de defesa e intervenção federal, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma questão. As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante emenda constitucional. Sim, na vigência do Estado, não pode ocorrer as mudanças, não pode. As mudanças federais podem ocorrer mediante emenda na vigência, intervenção federal. Ouvido não pode ouvir ninguém, não tem ninguém para ouvir. Não existe qualquer tipo de limitação circunstancial. Existe sim. São exatamente 3 limitações, que é o estado de sítio, o estado de defesa, tá? E a intervenção federal. Certo? A Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa ou estado de sítio. Sim. Pronto. Bom, agora tem um último comentário sobre esse assunto, que é... Vamos ver. Gente, olha só. Essa matéria, ela é uma matéria assim, que a gente precisa... Eu já li isso aqui 300 vezes, certo? Bem exagerado, mas pode ser. Só que é o seguinte, eu me propus a estudar novamente a Constituição, o direito constitucional, como se eu nunca tivesse estudado, tá? E para isso eu estou realmente assim, ó, respirando fundo, porque a vontade que eu tenho é de, ó, passar, mas não. Estou estudando porque daí vai fechar as lacunas, fechar o quebra-cabeça, né? Que muitas vezes fica faltando alguma coisa no nosso estudo. Então, ó, farei um último comentário antes de seguirmos para a análise das limitações formais. Então, lá em cima não foi formal, gente. Olha como eu sou confusa. Procedimentais, formais. Lá foram materiais? Depois a gente descobre isso. Bom, vamos lá. Eu vou aprender. Bora lá. Bom. Existe mais uma intervenção estadual. Ok. Esta é a intervenção que o Estado não decreta em um município seu, em razão de ter sido praticado atos que se enquadram no artigo 35. No entanto, o fato de ter sido decretada a intervenção estadual não impede que a Constituição Federal seja alterada, já que tal fato não representa uma limitação circunstancial, tá? Então, porque a limitação é para o Estado. Já sabe que ele pediria cuidado neste ponto, certo? Sim, porque, afinal, se o examinador trocar intervenção federal pela intervenção estadual, nossa resposta será totalmente distinta. Recapitulando, a decretação de intervenção federal impede a modificação da Constituição, mas a declaração de intervenção estadual não impossibilita que a Constituição Federal seja alterada. Olha aí a pegadinha do malandro. Bom, vamos para as limitações formais. Bom, pela rigidez, existe procedimento especial para a confecção das emendas constitucionais, mais solenes e dificultoso do que aquelas utilizadas para a elaboração da legislação infraconstitucional, das leis ordinárias e complementares. Nesse sentido, no aspecto formal, o poder reformador deverá observar as seguintes regras procedimentais.
limitação formal subjetiva. A iniciativa para a apresentação de uma proposta de emenda constitucional, PEC, está organizada em um rol exaustivo, taxativo, ou números clausos, do artigo 60, caput, que é significativamente mais restrito do que aquele que prevê a iniciativa para a apresentação de projetos de lei. Sim, conforme o texto constitucional preceitua, são legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional apenas um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ou o presidente da República também pode. E o outro legitimado é mais da metade. Não é metade nem menos, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa, tá? Sobre a participação do presidente na elaboração de uma PEC, a gente vamos ter que lembrar que ele apresenta a proposta de emenda, tá? Essa é a única participação dele. Ele não atua como em outra etapa, por exemplo, como no processo da elaboração das emendas, né? Por exemplo, ele não veta, ele não promulga, não publica a PEC, certo? Em relação à legitimidade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para apresentar a PEC, é importante observar que se trata de um ato coletivo, com o intuito de evitar uma multiplicação de propostas de emendas desnecessárias. Não pode deputado federal sozinho, um senador sozinho, propor uma PEC. É preciso colher um número mínimo de assinatura na casa que vai apresentar a proposta. Ou seja, é preciso que ao menos um terço dos integrantes daquela casa requeira subscrever a proposta. Se a PEC for apresentada pela Câmara dos Deputados, precisamos da concordância de no mínimo 171, né? É um terço. A gente pega 513 e divide por 3, e aí uma parte dessa, um terço, que pode. E do Senado, 27 senadores, tá bom? É o mínimo, ok? É um terço. Bom, por fim, né? Caso a legitimidade das Assembleias Legislativas, como depende da maioria das Assembleias Legislativas estaduais, cada qual se manifestando pela maioria relativa de seus membros, será de pouca valia, nada a imensa dificuldade de se enquadrar. Muito mais simples é obter, por exemplo, o apoio à proposta por um terço dos membros do Senado, com certeza. É mais fácil quando a gente conseguir um terço dos membros do Senado, um terço dos membros dos deputados, né, do que mais da metade das assembleias. Pois é. Então, vou lhe passar duas informações bem curiosas sobre este rol. Se fizermos o levantamento das propostas de emendas já feitas, notaremos que a esmagadora maioria foi apresentada pelo presidente da República. Outro detalhe, não existe nenhuma única sequer emenda constitucional que tenha modificado a Constituição de 88, sido apresentada pelas Assembleias Legislativas. Que legal, um fato curioso. Vale ressaltar, para a doutrina majoritária não existe qualquer previsão de iniciativa popular para a propositura dessa espécie normativa. Ou seja, nós, os cidadãos, não podemos nos organizar para apresentar uma PEC visando modificar o texto da Constituição de 1988. Podemos, no entanto, nos organizarmos para apresentarmos projetos de lei ordinária ou complementar, nos termos do artigo 61, parágrafos 2, parágrafo 2 da Constituição. Certo? Vamos ver aqui uma questão. As Assembleias Legislativas Estaduais dispõem de competência para propor emenda à Constituição, desde que a iniciativa parta de mais da metade das Assembleias das Unidades da Federação e pela maioria relativa dos seus membros. Está certo. Bom, a Constituição Federal poderá ser emendada para incluir garantias sociais
para incluir garantias mediante proposta. A Constituição Federal poderá ser emendada para incluir garantia social mediante proposta. Da maioria simples, não. De 3/5, não. Do presidente da República, sim. Do presidente da OAB, não. Então é do presidente da República. Pronto. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 60 da Constituição, poderá ser mediada mediante proposta de. Tem que ser um terço. Não pode ser um terço, por exemplo, aqui na A, 2/3, não. Na B, no mínimo um terço do Senado, sim, mas 2/3 da Câmara, não. No mínimo, metade, não. Mais da metade. Do presidente da República, ouvindo o conselho, não. De mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando cada uma delas pela maioria relativa. Bora. A Constituição autoriza a propositura de emenda constitucional popular. Não autoriza. Vamos lá. As mudanças da Constituição poderão ocorrer mediante emenda constitucional proposta por metade, no mínimo, não existe, é mentira, é errado. A iniciativa popular, para apresentar ação de proposição legislativa, não pode dar início à proposta de emenda. Sim, a iniciativa popular, para a apresentação de propositura legislativa, não pode dar início, não pode, certo? Limitações formais objetivas. Essas são as subjetivas, são de sujeito. E objetiva. A deliberação é a votação da PEC ocorrerá em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando se aprovada, se obter em ambos 3/5 dos votos, tá bom? Então, podemos memorizar 2, 3, 5. Por quê? Porque 2 turnos, né? Se obtiver nas 2 casas, tá? 3/5. Ó, é isso mesmo, votação, 2, soma e 3/5. Muito bem. Não, votação nas 2 casas certinho, né? Bora fazer mais questões, bora. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 2/3 dos votos dos respectivos. Então, tem que ter 2/3 em ambos, com 3/5. Sim, certinho. E aqui, a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em uma única sessão. Não, tem que ser 2. Tá. Bom, vamos lá. E só para nós perdermos a chance de abordar um tópico adicional aqui nessa aula, eu vou aproveitar para lembrar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados pelo rito especial, tá? Que a votação é em cada casa do Congresso em 2 turnos. Nas 2 casas, 2 turnos, 3/5. Emenda, equivale à emenda constitucional. A gente já, bom que a gente já aprendeu isso aqui. Que é bem legal. Mania, cheirando o cabelo. Bom, tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, depois de aprovada internamente em cada casa do Congresso Nacional, por 2 turnos, 3/5, tá? Elas são equivalentes a súmula, não. A lei, não. Lei provisória, não. Lei complementar, não. Emendas constitucionais. Equivale às normas constitucionais originárias? Originárias? Não, gente, é emenda. Por que você veio com essa coisa de originárias? Não são equivalentes às normas constitucionais originárias. São equivalentes a emendas. Então, o início está errado. Depois, o restante, 2 turnos, 3/5, aí está errado porque não é das originárias. Bora ver mais?
Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição, caso o Brasil seja signatário de determinado tratado sobre direitos humanos, o referido tratado será recepcionado automaticamente. Que coisa! Não existe nada de automático aqui não, meu filho. Tá achando que o Congresso Nacional é vedado rejeitar tratado internacional que firmado pelo presidente sobre que verse sobre direitos humanos. Ao Congresso Nacional é vedado rejeitar? Não, não vai rejeitar, porque na verdade tem que ser votado. Tá errado. As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em cada, tá? Por 2 turnos, por 3/5 dos membros do Tratado Internacional. Pode ocorrer sobre direitos humanos, que serão equivalentes às emendas. Nossa, uma questão bem mais feitinha, né? Porque as mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante aprovação em cada casa do Congresso, 3/5, 2 turnos, que são equivalentes. Tá bom, tá certo. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, para que sejam equivalentes às emendas da Constituição, devem ser aprovadas em cada casa do Congresso por maioria absoluta? Não! Por 3/5. Não. Bom, vamos continuar aqui falando sobre número de ordem, números causos. Vamos ver. O presidente da República é a autoridade competente para promulgar? Não. O presidente não promulga, não veta, não publica. No que concerne ao processo reformador da Constituição brasileira, assinaria a Constituição. O reformador, né? O processo legislativo é bicameral, início da tramitação da proposta de emenda, sempre pela Câmara dos Deputados? Não. O presidente pode, né? Início da tramitação da proposta de emenda constitucional, PEC. Esse processo deve ser aprovado em 2 turnos de votação do Congresso. Esse processo deve ser aprovado por 2 turnos de votação do Congresso Nacional. Só é válido após a sanção presidencial, não há iniciativa extraparlamentar. O processo é bicameral. A iniciativa da tramitação da proposta de emenda é pela Câmara dos Deputados. Sempre tem alguma coisa que eu acho que é pela Câmara dos Deputados, mas é porque eu quero que seja, ou é porque o início da tramitação da proposta de emenda constitucional PEC é sempre pela Câmara dos Deputados? Esse processo deve ser aprovado por dois turnos de votação no Congresso. Qual que é essa? É a A. É bicameral. Mas por que tem essas questões? Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma questão bem completa. Pois é, bem completa mesmo, que fez eu errar. Bom, vamos lá, votação, certo? Por que a B está errada? Porque 2/3 da B está errada, quer dizer, a PEC é apresentada por 1/3. Irá nascer nessa casa. Na casa que colocar os 2/3, que pode ser Senado, ok. Então, esquece essa coisa de que é sempre a Câmara, ok. A C realmente deve ser apreciada em 2 turnos. Entretanto, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso. Esse processo deve ser aprovado por 2 turnos de votação no Congresso. Não tinha que colocar em cada casa do Congresso, tá? A outra, realmente, então a A seria a questão. Ok, bora ver aqui. A emenda à Constituição será promulgada pelo presidente da República. Errado. Limitações materiais. Então, aquelas primeiras lá, era só para falar que não era temporal, mas que seria dentro daquela circunstância, né? Eram circunstanciais. E material é o quê? Em relação à limitação material, esta se encontra no artigo 60, parágrafo 4, dispõe esse artigo que não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda, tá? Então, matérias. Então, não pode ter matérias, né?
limitações materiais, esse aqui não pode, essas matérias aqui, por exemplo, a forma federativa de Estado não pode, né, porque são cláusulas pétreas. Matéria significa cláusulas pétreas, tá bom? Então a gente já sabe que as cláusulas pétreas são forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias. Então tá. Essa matéria aqui, gente, tá no artigo 60, parágrafo 4º, ok? Que são imutáveis, ok? Então, eu vou ver. Tem várias questões. Vamos fazer questões para ver se a gente aprendeu essa parte. Vamos ver. Então, a proposta de emenda tende a abolir direito de propriedade, não poderá ser objeto de deliberação pelo Congresso. Direito de propriedade, tá certo, sabe por quê? Porque direito de propriedade são direitos e garantias individuais. Eu acho que tá certo. Tá bom? Outra vez eu errei, né? A Constituição proíbe a deliberação de proposta de emenda que proíbe que tenda a abolir. Olha só. Forma federativa de governo? Não. Governo, tudo bem. Forma republicana? Pode mudar. Pode vir a ser Deus o livre, monarquia. Separação dos poderes, por se tratar de cláusulas pétreas. Sim, a separação dos poderes são cláusulas pétreas. Tá. Proposta de emenda constitucional a respeito de extinção do voto obrigatório. Não existe esse voto obrigatório. Pode ser objeto de deliberação do Congresso? Pode, porque não existe voto obrigatório. O que a gente vê aqui que o voto não está escrito voto obrigatório. Então, proposta pode sim. Eita, bora ver essa aqui. Considera a hipótese de a República Federal do Brasil devia celebrar tratado internacional do qual consta a possibilidade de imposição de pena de prisão perpétua pela prática de um ato de discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais, uma vez submetida à apreciação do Congresso Nacional. Tratado, gente, um tratado conste possibilidade de imposição de pena de prisão perpétua pela prática de ato de discriminatória, tentatória aos direitos das... Nossa Senhora. Então, eu acredito que é o seguinte, tá bem difícil essa questão, ó. Estará sujeito aos limites materiais? Acredito que sim, porque é um direito já nosso, né? Direito fundamental nosso. Agora, perpétua, a gente não tem imposição de pena perpétua. Mandou impedir que se submeta a deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, dentre os quais figura a proibição de instituição de pena de caráter perpétuo. Sim. Será equivalente à emenda constitucional? Mas se for votado, se for votado em cada caso pelo voto 2/5, opa, tem um erro aqui. Será sujeito ao processo ordinário de apreciação das normas dessas espécies, estando sob material conforme o princípio de regência das relações internacionais, que pode ter esse preconceito de raça. Será que o equivalente constitucional aprovado pelo revisto de emenda limites materiais, uma vez tratada na matéria de direitos humanos? Será equivalente? É que eu quero que seja aquela, não estou lendo do jeito. Será equivalente à emenda constitucional, independentemente? Eu vou colocar A. Opa! Tá bom aqui. A emenda constitucional federal, enquanto proposta, é considerado um ato infraconstitucional? Não, não é infra. Sem qualidade, sem qualquer normatividade no ingresso do ordenamento jurídico, pois sua aprovação passando então a ser preceitos constitucionais de mesma hierarquia das normas constitucionais originárias. Sim. Ok. Alexandre de Moraes que falou isso, né? Tá bom. Agora, considerando a necessidade de respeito aos preceitos constitucionais para a validade do processo legislativo necessário à aprovação e entrada em vigor das emendas constitucionais. Bora ver. A proposta de emenda será discutida e votada
em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando aprovada se obtiver 2/5 dos respectivos membros. Gente, será que já é A? Não tá errado essa, porque não tem sanção do presidente. Vamos procurar erros aqui. Realizada pelo Senado, 3 meses. Texto das mesas, não existe. Limitações constitucionais, também conhecido como limitações temporárias. Não, então é A. Bom. As cláusulas pétreas correspondem às limitações temporárias. Não tem limitações temporais, gente. Emenda constitucional que revogue direito e garantias não serão admitidas? Não, depende. Tá errado, porque tá certo. Então, emendas constitucionais que revogam direitos e garantias individuais. Sim, não pode, são cláusulas pétreas na tua cabeça. Poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto. Secreto não poderá. Militação implícita. Vamos lá, gente. As implícitas. Se falar implícita que orientar a reforma constitucional, o quê? Poderá, embora não tenha sido explicitada no documento constitucional, destituirão fatalmente a obra poder constituinte originários desesperados fosse. Bom, como seria um absurdo a criatura? Poder reformador alterar a identidade do criador. Não pode, né? Bom, e a sua própria. Temos uma limitação implícita. A impraticabilidade do poder reformador. Estabelecer nova titularidade, estabelecer um novo titular, que é o povo. Isso significa que o povo sempre será o titular, tá? Do poder. Então, já entendi. Tem questões? Vamos lá. No direito constitucional brasileiro, os limites materiais ao poder de reforma à Constituição são expressos. Tem também implícito, né? Está no artigo 4º da Constituição, rejeitada pela doutrina majoritária. A existência dos chamados limites materiais implícitos. Não, errado, isso aqui é errado, não existe. O sistema constitucional brasileiro admite a teoria da dupla revisão. Dupla? Por que essa dupla revisão? Não li nada sobre isso, gente, não lembro, primeiro, vamos ver. Isso aqui está errado, mas por força da limitação implícita, que proíbe qualquer reestruturação do artigo 60 da Constituição Federal de 88, veda-se o procedimento conhecido por dupla revisão. Segundo este procedimento, seria válido alterar no primeiro momento a cláusula protetora, tá? Com o intuito de suprimir e restringir. Não existe. Então, bom, bora fixar mais. Socorro. FCC, vamos lá. A luz do processo legislativo no texto, vamos lá. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal e estadual. Não, estadual pode. Então, essa está errada. Constituição Federal pode ser emendada mediante proposta de emenda de metade dos membros da Câmara. Não existe metade, é 1/3. Né? A matéria constante, proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Correta essa. A emenda, ela vai ser promulgada pelo presidente? Não. Votada em 2 turnos, mas maioria absoluta? Não. Então é essa aqui, gente, a C. Uma vez a gente vê uma questão enorme, né? Mas essa aqui, por exemplo, bora ver? No que diz respeito à reforma, tá, da Constituição, proposta de mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando cada uma delas pela maioria absoluta. Essa tá errada, gente. Onde tem tá errada. Por quê? Porque não é pela maioria absoluta. Então, olha só, se a gente fosse tivesse na prova mesmo lá, ó, a não pode, a C não pode e a E não pode. E então, se a 2, então vai ser a D, sabe por quê? Ou apenas a B. Então vai ser a B ou a D. Então, vamos ver a 3.
A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, considerando aprovada se obtiver ambos, quantos? 3/5. Então, vai ser a letra bola, porque a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto na nova sessão. Não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão. Bom, bora? Uau! Análise. Bora lá. Um grupo de 120 deputados subscreveu. Não, tem que ser 171, não é? Bom, a proposta tinha como objetivo adotar a forma unitária de Estado, então vai mudar o Estado, então a separação do Estado vai ser diferente, porque federada vai mudar a forma de Estado. Então, 1 e o 2 acho que já não entra. Nesse período, parte do país foi atingida por calamidade natural de grandes proporções. Sim, o que tem? A proposta foi aprovada em 2 turnos de votação em cada casa pelo voto de 3/5. A 4 está correta. A proposta foi promulgada? Não, a 5 está errada. Então, vamos ver. A 4 está correta. A 4 está correta. Deixa eu ver onde tem 4. A 3, que eu não entendi porque que ela teve nesse período, parte do país foi atingida por calamidade natural de grandes proporções. Que tem a ver isso, gente? Mas, ó, a única que está correta é essa aqui. Mas por que esse aqui, professora? Bora ver aqui o 3. 3? Fala alguma coisa. Bom, narrado. Nesse período, parte do país foi atingida. Significa que poderia ensejar decreto de uma medida extraordinária. Tá, defesa. Estado de defesa. Ordem pública ou capaz de ameaçar grave ameaça. O examinador, no entanto, não narrou que isso ocorreu. Logo, não podemos afirmar que estamos diante de uma circunstância. Tá bom. Só para mim. Bom, vamos lá. A Constituição Federal é a norma maior do Estado e exigirá procedimentos mais rigorosos para que possam ser alteradas algumas de suas regras. Nesse sentido, poderá a Constituição ser emendada mediante proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, dos membros da Câmara ou do Senado, a respeito do processo de emenda. Vamos lá. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas, pelas mesas da Câmara e do Senado. A matéria constante de proposta emendada e rejeitada poderá ser objeto de nova proposta na mesma. A, B está errado. A forma federativa de Estado poderá ser objeto de emenda. Não pode. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, considerar aprovada se obter nos 2/5, não é 2/5, são 3/5. Então, é a primeira. Ponto. Vamos ver se agora eu acerto, né, gente? Eu errei da outra vez, ó. A proposta de emenda rejeitada no Congresso Nacional não poderá ser objeto de nova proposta. Bom, a proposta de emenda rejeitada no Congresso Nacional não poderá ser objeto de nova. Pode, desde que seja numa outra sessão legislativa. Bom, a 2 é vedada a elaboração de emenda que tenha por objeto estabelecer novo sistema eleitoral por meio de voto indireto. Não existe isso, não. Indireto? Voto indireto. Bom, 3 é prerrogativa de cargo do presidente da República a postura de emenda. É prerrogativa do cargo de presidente da República a postura de emenda constitucional? Ele faz, né, a emenda, mas é prerrogativa do cargo? Quem fez isso? IBFC. É proibida a promulgação de emenda na vigência de intervenção federal. Tá. Sim, é. Onde está essa 4? A 4 é.
É proibida? É proibida a promulgação de emenda constitucional na vigência de intervenção federal. Sim, é proibida a promulgação. Promulgar. Promulgar? Ou é a proposta de emenda? Como que é? Promulgar não, gente. Então, acho que tá errado todos, então. Ah, gente, ó. Apenas um é incorreto. Bom, apenas um é incorreto. Então, 2. É vedada a elaboração de emenda que tenha por objeto estabelecer novo sistema eleitoral por meio de voto indireto. Gente do céu. Vamos ver aqui. E tem o está correto, pois a proposta de emenda rejeitada no Congresso poderá ser objeto de nova proposta. Sim, há um. Eu disse que poderia. Entendi nada. Então, peraí, o que a questão sobre as emendas, analisa os itens abaixo. Então, a 1 está incorreta. Mas eu não disse que assinale a alternativa correta. Então, eu disse que a 1 estava correta, mas eu coloquei essa daqui que eu falei que não sabia decidir indireto. E essa prerrogativa do cargo do presidente, ele pode, e é proibida, sim, a promulgação, tá? Então, apenas o 1 está incorreto. Uau, que legal. Outros mecanismos de modificação da Constituição. Vamos lá. Tá acabando, gente, essa matéria. Vamos lá, força. Outros mecanismos de modificação. Qual foi? Revisão e a mutação constitucional. Revisão constitucional. A revisão só aconteceu, gente, em 1993, né? E aí, olha só, essa revisão, né, depois da Constituição pronta, em 88, teve essas emendas, tá? Falando que a gente poderia, né, ter revisão em 93, para a gente poder escolher, naquela época, eu não escolhi nada, eu não votava, 93, já deveria estar votando. Bom, enfim, isso não é importante agora. Bom, e o ADCT, ele teve essa revisão que o sistema de governo poderia ter sido parlamentarismo ou parlamentarismo ou presidencialismo, tá bom? Então, continuou. Inclusive, essas emendas já exauriu o poder delas, tá bom? Então, nosso governo é presidencialista, ok? Então, não existe mais essa possibilidade. Vamos ver se teve uma questão sobre isso. O poder constitucional fixou as condições do exercício do poder de revisão. Contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão desde que haja autorização. Não pode. Pode? Pode ampliar as hipóteses de revisão desde que haja autorização popular por meio de plebiscito. Então, eu acho que pode. Bom, a respeito do poder constituinte no controle constitucional na organização inclusive, tá? Tá vendo? Não li a matéria, e aí, olha, tá exaurida. Então, se tá exaurida, então vamos colocar como errado. Tá, pronto, acertei. Então, criado pelo poder constituinte originário, o poder de reforma abrange o poder de revisão do texto constitucional. Não abrangendo, contudo, o poder de emenda. É errado porque abrange o poder de emenda. Vixe. CESP. Acerca do poder de revisão constitucional e dos limites do poder constituinte derivado da assinale opção. Além dos limites implícitos presentes no texto constitucional, o poder de reforma da Constituição possui limites explícitos. Assim, por exemplo, as normas que compõem o processo de tramitação de votação das propostas de emenda não podem ser suprimidas, embora exista disposição expressa a esse respeito. Emenda constitucional somente pode ser apresentada por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros do Congresso. Somente? Não, porque pode ser pelo presidente e por mais da metade da Câmara, né, da Assembleia Legislativa. Emenda de revisão são espécie de gênero, reforma constitucional, não havendo, nesse sentido, à luz, traços diferentes entre uma e outra. Sim, porque
A revisão foi feita de forma assim. Não se insere no âmbito das atribuições do presidente sancionar emenda, mas apenas promulgá-la, nenhuma nem outra. Se uma proposta de emenda for considerada prejudicada por vício de natureza formal, ela poderá ser reapresentada após o intertíssimo número de 10 sessões. Não existe isso. Bom, se não é essa, não é essa. Então vamos ver. Não é essa. Não havendo sentido, os traços diferenciadores entre uma e outra. Emenda e revisão constitucional são espécie do gênero reforma constitucional. Não havendo... Ah, sim, gente. Eu vou colocar A, mas que eu acho que A. Ah, sim. Ah, por quê? Deixa eu falar. Então é o seguinte. Por que que a diferença? Quer dizer, a única que poderia estar seria essa, porque se existe diferença. Na verdade, a revisão constitucional, a revisão, ela foi votada por... A emenda de revisão, ela foi votada por... foi pela maioria absoluta, e sim pela maioria simples. Uma das coisas que eu lembro. Vamos ver aqui. Emenda constitucional consiste em uma reforma oriunda do poder constitucional decorrente? Não. Reforma decorrente para fazer a Constituição do Estado. Reforma atribuída ao presidente que tem o poder de vetar? Não. Reforma oriunda do poder constituinte originário. Revisão? Emenda? Não. Revisão. Reforma oriunda do poder constituinte derivado. Isso aqui. Vamos ler. Inicialmente prevista apenas no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, a revisão constitucionais acabou incorporada ao corpo da Constituição como um mecanismo permanente de reforma mediante edição de emendas de revisão. Coisa mais louca, acho que isso é mentira. É errado. As mudanças da Constituição podem ocorrer mediante revisão constitucional periódica, não existe isso aqui não. Mutação constitucional. Ixi, gente, esse negócio de mutação ocorre. É o seguinte, vamos ler isso aqui, ó. Ao contrário da reforma e da revisão constitucional, a mutação é um mecanismo informal que não gera mudança no texto constitucional, que permanece intacto. As alterações que este procedimento propicia são de ordem interpretativa. O texto é o mesmo, mas o sentido que ele possui é alterado. Isso significa que o texto permanece íntegro. O que muda é a norma que vamos extrair desse texto, né? Ou seja, o sentido, a expressão daquele texto será alterado. A mutação é feita pelo poder difuso, que também é um poder, mas não escrito, e propicia um renascimento de dispositivo que vão ser relido, pois a norma que pode ser extraída do texto receberá nova significação. Vamos resolver duas questões para você e eu verificar se fixamos os pontos mais importantes. Bora! Bom, com relação ao controle de constitucionalidade previsto no direito brasileiro e a interpretação das normas constitucionais. Vamos julgar esse item. Denomina-se mutação constitucional o processo informal de mudança da Constituição por meio do qual ela se atribui novo sentido, sem se alterar o texto. Sim! Sobre a alteração da Constituição Federal, especificamente a mutação. Vamos ver qual é a alternativa que está correta. Refere-se à alteração da Constituição por súmula? Não. Refere-se à alteração da Constituição pelo poder constituinte originário? Não. Refere-se às alterações da Constituição sem que se altere alterado seu texto? Sim. Refere-se à alteração da Constituição por emenda? Não. Então é assim. Tem mais? Tem mais um. O Supremo Tribunal Federal, ao aplicar determinada norma prevista na Constituição sem que houvesse ocorrido qualquer emenda constitucional, modifica o seu entendimento anterior e apresenta nova interpretação adequada à contemporaneidade. Em termos de hermenêutica constitucional, esse ato é inserido na denominada mutação constitucional. Mutação constitucional. Eu errei da outra vez. Vamos ver se agora a gente acerta. Mutação constitucional. Fenômeno reconhecido apenas pela doutrina, uma vez que o excesso evita aplicar? Não.
ocorre em razão de natureza não, tem que ser múltiplos, né? Acarreta alteração de configuração verbal, texto funcional. Verbal, não é escrita, é verbal. Decorre da técnica de declaração de nulidade, não. É justificada pelas modificações na realidade fática e na percepção de direito. Olha aí, parecendo que é essa. É justificada pela modificação na realidade fática e na percepção de direito. Acarreta alteração da configuração verbal do texto, eu vou ficar com aí. Nem que eu erre de novo. Acertei dessa vez. Eu acho que da outra vez eu pensei que era que era A, B. Bom, o fenômeno da mutação é um processo informal de alteração do significado da constituinte decorrente de nova interpretação. Mas não se altera o texto, certo? Questão 9, eu tô com fome. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, para efeito de progressão do regime no cumprimento de pena por crime hediondo equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.702 de 29 de julho de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos no benefício, podendo determinar para tal fim de modo fundamentado a realização de exame criminológico. Para chegar a essa decisão, o STF utilizou-se da interpretação denominada, gente, integração, conforme a Constituição com redução, mutação. Tá no mundo da mutação, eu vou colocar mutação. Acertou. Mas olha, eu não sei não, viu? O negócio estava bem estranho. Vamos ver aqui. Então, gente, olha só, nós lemos o material aqui, aí vai ter o resumo, né, que é o próximo, é o resumo, tá? Direcionado aqui, o próximo é o resumo, tá? É enorme, mas tudo bem. E vamos ver o próximo capítulo. São questões 5, 11 e 5. Então, tem 5, 11. Estou cansada e esse vídeo está muito longo. Então, eu vou fechar esse vídeo. Nós vamos almoçar. Pelo menos eu vou, que são meio-dia e 57. Hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021. Então, vou fechar esse vídeo, tá bom, pessoal? Nós estudamos, então, toda a matéria, tá? Sobre os poderes poder constituinte originário e poder constituinte reformador, tá? Então, nós estudamos as matérias do poder constituinte. E aí, um outro vídeo, que eu acho que não vai ser hoje, não. Vou fazer outro vídeo outro dia, nós vamos fazer as questões, tá bom? Nem que para isso a gente faça um estudo, não sei, são poucas questões também, né? Depois do almoço eu posso fazer um vídeo com essas questões e a gente já remata isso aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo, tudo de bom, bons estudos, vamos lá, força, valeu. Eu estou estudando dessa forma para me comprometer com todo o estudo poder constituinte de reforma, poder constituído, reforma e revisão, porque eu fico negligenciando essas matérias mais teórica, e aí eu estudo mais a lei seca, né, a Constituição. Mas a última prova que eu vi, que eu caí muito essas matérias teóricas e eu errei bastante, tá bom? Então, fica a dica, tá bom? Um beijo, compartilha esse vídeo com quem você conhece que queira fazer esse estudo e é isso, beijo, tchau, cansei. Tá, vou falar, então compartilha e curte o vídeo, deixa na descrição seu comentário e me fala alguma coisa que você gostaria que eu gravasse para te ajudar. Beijo.